Como dormiam os camponeses medievais durante as gélidas noites de inverno? Não havia camas macias, nem calor constante, apenas o frio a infiltrar-se por cada parede e fresta. Mas de alguma forma, eles conseguiram. Não foi fácil nem bonito, mas funcionou. Vejamos como superaram o pior. Quando esta noite se acomodar na sua cama macia e confortável, com as suas almofadas fofas e lençóis limpos, pense por um momento nos camponeses medievais que teriam visto a sua configuração de dormir como um puro luxo digno da realeza. As suas camas mal mereciam esse nome. A cama camponesa, um luxo inexistente. As camas dos camponeses medievais geralmente não passavam de montes de palha ou feno, espalhados sobre o chão de terra ou pedra. Se acha que acordar com um estalo no pescoço é mal, experimente acordar com meio palheiro a espetar-se nas suas costas. O conforto não era exatamente uma prioridade medieval, quando a sobrevivência durante o inverno era a principal preocupação. Algumas famílias em melhor situação econômica poderiam ter enfiado a sua palha em sacos de tecido grosseiro, se tivessem tecido extra de sobra. Este era o equivalente medieval de passar da classe econômica para a classe econômica premium. Ainda era desconfortável, mas pelo menos a palha permanecia num só lugar durante a noite. A maioria das pessoas não teve tanta sorte. A palha usada para a cama também não era fresca nem limpa. O inverno significava que os recursos eram escassos, por isso os camponeses reutilizavam os mesmos materiais de cama durante meses a fio. A meio da estação, estes colchões estavam úmidos, sujos e eram o lar de inúmeros insetos e parasitas. Não há nada mais doce do que partilhar a cama com pulgas que superam em número a população da aldeia. Poucos camponeses na Europa medieval tinham o que hoje reconheceríamos como verdadeiras estruturas de cama. Embora algumas casas tivessem plataformas de madeira elevadas para manter os dormentes afastados do chão gelado, a maioria das pessoas simplesmente dormia diretamente no chão. Este arranjo tinha uma vantagem: não se podia cair da cama se já se estivesse no chão. A qualidade da palha para a cama variava enormemente dependendo do que estivesse disponível. Em muitos casos, especialmente durante os invernos rigorosos, os camponeses não podiam ser muito exigentes. Era comum encontrar palha misturada com excrementos de animais, mofo e outros aditivos desagradáveis. Os pais medievais não diziam aos seus filhos para não comerem na cama, tinham de lhes dizer para não comerem à cama. O espaço de armazenamento era inexistente nas pequenas casas medievais. Por isso, qualquer animal que tivesse permissão para entrar poderia achar o seu monte de palha atraente. Não era invulgar que um porco se tivesse apropriado da parte mais macia da sua cama, e provavelmente deixá-lo-ia ficar para obter mais calor. As almofadas eram outro luxo de que os camponeses medievais prescindiam. Em vez disso, poderiam fazer uma bola, com roupa sobressalente, se tivessem alguma, usar um pedaço de lenha enrolado em tecido ou simplesmente apoiar a cabeça nos braços. Alguns utilizavam pequenos sacos de ervas secas ou palha, que tinham a dupla função de servir de suporte para a cabeça e mascarar um pouco o cheiro dos corpos e da roupa de cama por lavar. Uma coisa que não encontrará em nenhuma casa camponesa medieval é um protetor de colchão ou uma capa impermeável. Acidentes, derrames e goteiras do telhado infiltravam-se diretamente na roupa de cama, o que se somava ao aroma desagradável que impregnava estas áreas de dormir. Durante os meses de inverno, quando as portas e janelas permaneciam firmemente fechadas para proteger do frio, o cheiro nestas pequenas casas teria sido avassalador para os narizes modernos. Apesar de tudo isto,
os camponeses medievais conseguiam dormir, embora talvez não tão tranquilamente como nós hoje. Dormir juntos, uma questão de sobrevivência. Com temperaturas a descer para mínimos gélidos, ter o seu próprio espaço privado para dormir era a menor das suas preocupações. Partilhar a cama com alguém hoje em dia geralmente significa um cônjuge ou parceiro. Na época medieval, partilhar a cama significava que toda a família, avós, pais, filhos, bebés e, por vezes, até parentes distantes ou viajantes de passagem, se amontoava no mesmo monte de palha. Esta união forçada não tinha como objetivo fortalecer os laços familiares, era pura sobrevivência. Estudos das casas medievais que sobreviveram mostram que a habitação camponesa média tinha apenas cerca de 37 metros quadrados, mais pequena do que a maioria dos apartamentos e estúdio modernos. Com um espaço tão limitado e uma única fonte de calor, dormir separados teria sido um desperdício e potencialmente mortal durante as noites mais rigorosas do inverno. As crianças geralmente dormiam entre os adultos, não por alguma filosofia de criação medieval, mas porque era o lugar mais quente. A posição central oferecia proteção contra as correntes de ar e beneficiava do calor corporal de ambos os lados. As crianças que se queixavam de estarem presas no meio mudavam rapidamente de atitude quando percebiam que a alternativa era congelar perto da porta. O conceito de espaço pessoal simplesmente não existia no inverno. Todos aprendiam a tolerar os movimentos, as voltas e outros hábitos noturnos dos outros. Pontapés, ressonar, falar a dormir ou monopolizar os limitados materiais da manta, tudo isto era suportado sem queixas. Se alguém tinha mau hálito ou gases, azar. A alternativa era morrer congelado, o que colocava os pequenos incômodos em perspectiva. Quando viajantes ou parentes distantes precisavam de um lugar para ficar, não lhes era oferecido o quarto de hóspedes. Eles juntavam-se à pilha. A hospitalidade medieval significava arranjar espaço na área de dormir comum, não preparar um quarto privado. Nada quebra o gelo com estranhos mais rápido do que partilhar literalmente o calor corporal durante uma noite gelada. Os escritos medievais mencionam que algumas famílias dormiam sentadas, apoiadas contra as paredes ou umas sobre as outras, quando o espaço no chão era demasiado limitado para que todos se pudessem deitar. Esta prática era particularmente comum em regiões com invernos mais rigorosos, onde se construíam casas mais pequenas para conservar o calor. Em algumas partes do norte da Europa, os investigadores encontraram evidências de prateleiras para dormir construídas nas paredes, essencialmente beliches, sem o luxo de colchões individuais. Os sons noturnos numa casa camponesa medieval eram uma sinfonia de humanidade. Tosse, ressonar, murmúrios e uma queixa ocasional, quando o cotovelo de outra pessoa te atinge as costelas. Para os camponeses medievais, estes sons proporcionavam consolo, em vez de incômodo. O silêncio significava solidão, e a solidão no inverno podia ser fatal. Os benefícios práticos deste arranjo eram inegáveis. Um único corpo adulto gera aproximadamente o mesmo calor que uma lâmpada de 100 watts. Multiplique isso por 6 ou 7 membros da família e, de repente, essa cabana com correntes de ar torna-se vários graus mais quente apenas pelo calor corporal. Nas regiões mais frias, esta diferença podia significar a sobrevivência. A privacidade, tal como a entendemos hoje, era completamente alheia aos camponeses medievais. Todos conheciam os hábitos de sono, as funções corporais e as peculiaridades pessoais dos outros. As crianças cresceram a ver os adultos dormir e a compreender como era o sono normal muito antes de se tornarem adultas.
Os adolescentes não podiam bater com as portas e exigir privacidade. A única porta era a de entrada, e bater com ela significava deixar entrar uma rajada ártica que te valeria o tratamento de silêncio de toda a família a tremer. E quando o frio intenso realmente chega, eles precisam de mais do que apenas o calor corporal para chegar até ao amanhecer. Vestuário noturno e cobertores improvisados. Os camponeses medievais não se mudavam de roupa à noite. Usavam o que tinham o tempo todo. O conceito de pijama ou roupa de dormir simplesmente não existia no seu mundo. Quando se tinha apenas uma ou duas peças de roupa no total, essas peças serviam para tudo, desde trabalhar no campo até dormir em noites geladas. A lã era o tecido mais precioso para a roupa de inverno porque conservava o calor, mesmo quando úmida. Esta propriedade era crucial nas casas sem aquecimento, onde a umidade proveniente da respiração, da cozinha e dos telhados com goteiras fazia com que tudo estivesse ligeiramente úmido. Durante os meses de inverno, uma boa túnica de lã podia ser passada de geração em geração, sendo remendada cada vez mais, mas nunca descartada até que literalmente se desfizesse. A maioria dos camponeses usava várias camadas de roupa que tinham, em vez de confiar numa única peça pesada. A regra da moda medieval não era sobre não usar branco depois do dia do trabalho. Era sobre usar absolutamente tudo o que se tinha de novembro a março. Os chapéus eram especialmente importantes para se aquecer durante a noite. Embora percamos apenas cerca de 10% do calor corporal através da cabeça, não os 50% que muitas vezes se afirma. Cobrir a cabeça ainda faz uma diferença significativa quando se tenta manter o calor. Os gorros de dormir medievais eram comuns, muitas vezes feitos com restos de lã sobrantes de projetos maiores. As coberturas para os pés representavam um desafio particular. Os sapatos eram caros e guardados para uso ao ar livre sempre que possível. Muitos camponeses, em vez disso, envolviam os pés com trapos durante a noite. Os que tinham meias raramente as trocavam e usavam-nas até estarem mais remendos do que tecido. Cerzir era uma habilidade essencial e as meias bem cerzidas tornavam-se um mosaico de reparações. Os cobertores, tal como os conhecemos, eram artigos de luxo que poucos camponeses podiam pagar. A maioria das famílias partilhava qualquer material que tivesse para se cobrir, que podia incluir peles de animais, capas gastas ou pedaços de lã áspera demasiado danificados para serem usados, mas que ainda assim eram úteis como coberturas. Se monopolizasses a manta numa casa medieval, não estavas a ser simplesmente rude, estavas potencialmente a pôr em perigo os teus familiares. A prática de usar múltiplas camadas continuava mesmo durante o sono, porque tirar a roupa significava perder essa camada de ar quente aprisionada junto à pele. As pessoas medievais também sabiam que tirar a roupa à noite significava ter de vestir peças geladas pela manhã. Um começo de dia verdadeiramente miserável. Para as famílias mais pobres, sacos de grão velhos, esteiras de palha ou mesmo montes de folhas secas podiam servir como complemento à roupa como material de cobertura. Tudo o que adicionava uma camada entre o corpo e o ar frio era aproveitado. O coração da casa, a lareira. O fogo da lareira era a única fonte de calor na maioria dos lares medievais. E mantê-lo aceso durante as gélidas noites de inverno não era apenas uma questão de conforto, era uma questão de sobrevivência. Ao contrário dos sistemas de aquecimento modernos que funcionam automaticamente enquanto dormimos, os fogos medievais exigiam atenção constante.
Todas as noites, antes de dormir, as famílias camponesas cobriam as brasas do seu fogo com cinza, uma técnica inteligente que limitava o fluxo de oxigênio e mantinha o carvão aceso até de manhã sem desperdiçar o precioso combustível. Esta prática, chamada abafar o fogo, requeria uma habilidade muito cuidadosa. As crianças medievais não se preocupavam com monstros debaixo da cama. Preocupavam-se em acordar e descobrir que o fogo se tinha apagado durante a noite. Deixar o fogo apagar-se completamente era um problema grave. Sem fósforos ou isqueiros, iniciar um novo fogo do zero significava usar pederneira e aço para criar faíscas. Uma tarefa difícil mesmo em condições ideais, e ainda mais com os dedos frios e rígidos numa casa gelada. Em muitas aldeias, existia o costume de partilhar brasas, em que os vizinhos podiam pedir brasas vivas uns aos outros. Mas isto significava que alguém caminhava penosamente pela neve e esperava que o fogo do seu vizinho tivesse sobrevivido. Em muitos lares, a tarefa de cuidar do fogo noturno rodava entre os membros da família. Os escritos medievais descrevem como a pessoa encarregada da vigilância do fogo ficava acordada até tarde ou acordava durante a noite para adicionar, cuidadosamente, pequenos pedaços de combustível para manter as brasas vivas, sem desperdiçar lenha valiosa. A evidência encontrada em lares medievais mostra com que engenho as pessoas conservavam o combustível. A maioria dos fogos camponeses era mantida pequena e controlada. Uma família típica poderia usar apenas um quarto da quantidade de madeira que hoje consideraríamos necessária para o conforto. Cada pau era precioso, especialmente no final do inverno, quando os suprimentos escasseavam. Muitos camponeses complementaram a sua estratégia de manutenção do fogo com pedras ou tijolos aquecidos. Estes eram colocados diretamente no fogo até ficarem quentes, depois envolvidos em trapos e metidos nas camas antes de dormir. A bolsa de água quente original não era feita de borracha, era apenas uma pedra que não incendiaria a tua cama de palha. As casas com chaminé eram raras até ao final da Idade Média. A maioria das habitações camponesas tinha simples buracos para o fumo, aberturas no teto que permitiam que parte do fumo escapasse enquanto aprisionavam o calor por baixo. As partes superiores das casas medievais estavam frequentemente negras por séculos de acumulação de fuligem, o que demonstra que as pessoas priorizavam o calor em detrimento da respiração limpa. A segurança contra incêndios, tal como a entendemos, não existia. Os registros das cidades medievais documentam frequentes incêndios domésticos, especialmente durante o inverno, quando a procura por aquecimento era maior. No entanto, apesar destes perigos, ter fogo era algo inegociável em regiões onde as temperaturas de inverno regularmente caíam abaixo do ponto de congelação. Companheiros de quarto. Inusitados. O gado. Nas casas camponesas medievais, o gado costumava dormir no interior durante o inverno, incluindo vacas, porcos, cabras e galinhas. Esta não era uma estranha versão medieval do amor por animais de estimação. Os animais eram fontes de calor andantes e respirantes, especialmente em casas com fogos pequenos ou sem fogo de todo. Uma vaca adulta produz aproximadamente o mesmo calor que um pequeno aquecedor moderno, gerando cerca de 5.000 BTUs de calor por hora. Isto é suficiente para elevar a temperatura numa pequena cabana em vários graus críticos. Os agricultores medievais não sabiam nada sobre BTUs, mas entendiam que ter uma vaca dentro de casa podia significar a diferença entre congelar e sobreviver até de manhã. Por vezes, pessoas e animais dormiam a poucos metros de distância uns dos outros,
separados por baixas barreiras de madeira, se a família pudesse pagar, ou por nada, se não pudesse. Os arranjos para dormir podem ter sido invulgares para os padrões de hoje, mas ninguém se queixava do ressonar da vaca quando isso evitava que se formasse gelo na sua manta. Não se considerava estranho que houvesse galinhas a aninhar-se debaixo das camas. Era uma sobrevivência prática durante o inverno. As aves geravam um calor moderado enquanto se mantinham protegidas dos predadores e do frio. Os porcos, apesar da sua reputação de serem desarrumados, eram companheiros habituais nos espaços interiores de muitas regiões. As cabras, com o seu tamanho mais pequeno e hábitos relativamente limpos, tinham frequentemente liberdade para se mover dentro da casa nas regiões mais frias. Os dejetos animais eram limpos ocasionalmente, mas no inverno era mais uma questão de tolerância do que de higiene. A realidade: as casas medievais cheiravam a celeiros, mas eram suficientemente quentes para evitar a congelação, o que parecia um acordo justo para a maioria das famílias. O som mais alto durante a noite não era o ressonar, era a cabra a mastigar ao lado da tua cabeça. Mas quando a alternativa era congelar numa casa limpa e tranquila, a maioria dos camponeses preferia os seus barulhentos e mal cheirosos, mas maravilhosamente quentes, companheiros de quarto animais, arquitetura da sobrevivência. As casas dos camponeses eram pequenas de propósito, mais fáceis de aquecer, mais difíceis para o frio entrar. A cabana medieval média media apenas cerca de 37 metros quadrados no total e abrigava uma família inteira mais o gado. As paredes grossas, feitas de paus de madeira entrelaçados, wattle and daub, cobertas com uma mistura de palha e barro, retinham o calor de forma eficiente. Os construtores medievais não precisavam de diplomas de engenharia, só precisavam de saber que excremento de animal constituía o gesso de parede mais resistente. Os telhados feitos de palha compacta atuavam como gigantescos gorros de lã. Para as casas, um telhado de colmo bem feito podia ter até 30 centímetros de espessura e criar pequenas bolsas de ar que aprisionavam o calor no interior. As janelas eram seladas durante o inverno com tecido, pele de animal ou tábuas. Muitas cabanas não tinham janelas, apenas uma porta coberta com um tecido pesado para bloquear as correntes de ar. Os chãos eram cobertos com juncos, palha ou pelo de animais para os isolar do frio do solo. Novas camadas seriam adicionadas ao longo do inverno, criando um tapete de compostagem profundo. As plantas medievais não foram desenhadas por decoradores de interiores sofisticados, foram planeadas por pessoas que não queriam acordar como cincelos humanos. As áreas de dormir estavam sempre perto do fogo ou de um canto para o gado, para obter o máximo de calor. Ao combinar todos estes elementos de design com as suas outras estratégias de aquecimento, os camponeses medievais criaram um sistema de sobrevivência que, embora mal cheiroso e desconfortável para os padrões modernos, manteve gerações inteiras vivas durante séculos de rigorosos invernos europeus.